O Rodrigo e a Karine, eles se dispuseram a participar da Semana das Vendas por indicação. Eu fiquei muito feliz. E, assim, eu acho que eles foram além, porque eles prepararam uma apresentação para compartilhar a experiência deles aqui com a gente. Então, para a gente ir rápido, até porque eu tomei mais tempo do que eu imaginava, Karine, se apresenta, depois o Rodrigo se apresenta, fala para a gente quem é a Sem Parar, o que vocês fazem aí na Sem Parar, como que a Sem Parar ajuda os seus clientes. Beleza. Estão me ouvindo bem? Sim. Se puder ir colocando a apresentação, Leandro, enquanto eu vou começando, acho que ajuda. Primeira parte é a apresentação. Vou começar aqui falando um pouco da Sem Parar, não sei se todo mundo que está aqui conhece. Nós somos uma empresa de meios de pagamento, então, mais conhecida pelas passagens automáticas em pedágios. Karine? Oi. A apresentação, você está com ela no seu computador, você pode compartilhar a tela? Posso sim. Está com o Rodrigo. Pode compartilhar a tela, que a gente já coloca direto na tela do seu computador. Compartilha, Carl? Quero, por favor. Tá fácil aí? Vou puxar ela aqui. Só um segundinho. Enquanto isso, Karine, pode continuar e o Rodrigo coloca. Beleza. Então, continuando falando da Sem Parar, né? É uma empresa de meios de pagamento, mais conhecida por passagens automáticas em pedágio. A gente já tem até outros tipos de serviços urbanos, é até legal falar para a galera conhecer. Então, dá para usar o Sem Parar para pagar o combustível no posto de gasolina, no drive-thru do McDonald's, estacionamentos. Inclusive, agora, em pandemia, é um produto que traz até segurança, né? Porque você evita contato com dinheiro, precisa baixar o vidro do carro, muitas vezes, consegue passar no pedágio livremente, abastecer o carro, enfim. Acho que agora a apresentação deu certo. Sim. Beleza. Eu vou começar falando um pouco da minha área, do que eu cuido no Sem Parar, e aí, se o pessoal tiver dúvidas, quiser mandando aqui também, sem problemas. Hoje eu cuido do time de mídia dentro da estrutura do e-commerce do Sem Parar. A gente tem um squad lá, que as principais responsabilidades são essas três que eu trouxe aqui, basicamente. Então, a mídia de performance, a gente faz o final do funil ali, até porque a gente está abaixo de uma estrutura de vendas. A gente também faz marketing de consideração, então a gente tem conteúdo funcional que explique o produto, explique os serviços da Sem Parar, e a gente é responsável pela criação no digital. E aí o programa de indicação passa por essas três frentes aqui. Pode ir para o próximo. Falando do programa especificamente, né, contando um pouco da história do programa lá, ele já existe há quase 2 anos, a gente começou em agosto de 2018, o objetivo lá atrás, ele se mantém até hoje, é da gente trazer benefício para a nossa base ativa, então, a nossa base atual de clientes, a gente tem clientes com a gente desde que o Sem Parar existe, há 20 anos, e eles sempre nos pediram benefícios para eles, então, na linha do que o Leandro falou de ter uma recompensa, né, vocês dão muitas vezes promoção para clientes novos, o que vocês vão dar de benefício para a base ativa? Então, o programa veio com o objetivo de endereçar isso, hoje a gente tem sim recompensa conforme o embaixador vai indicando, e com alavanca de vendas também, então é como se fosse quase que um novo canal para nós, né, a gente vende pelo site, faz as vendas tradicionais, e a gente também tem o programa para nos ajudar a alavancar vendas. Falando do tamanho do programa, hoje a gente tem 70 mil embaixadores, então são pessoas que já indicaram em algum momento, desde que o programa existe. O programa funciona pelos nossos canais da web e das televendas. E a nossa base de clientes é bem maior que esse, né? Ele ainda representa 4% das nossas vendas no mês, não é um volume muito grande. Mas a gente tem um engajamento legal de quem vem pelo programa. É o que eu vou falar no próximo slide. Pode passar, por favor. Então, o que tem de principais diferenciais do programa de indicação? Que a gente sempre acompanha de perto esses indicadores, né? Quando eu faço campanhas, por exemplo, no Facebook, que o assunto seja um programa de indicação, então incentivando novos embaixadores a ficarem, por clique, o CPC dessas campanhas, ele fica em média 50% menor do que de uma campanha tradicional.
Então, mostra que, de fato, as pessoas clicam mais. Com a mesma quantidade de investimento, eu tenho 50% menor para gerar cliques. Então, mostra o engajamento maior da campanha. Quando eu falo de taxa de abertura de e-mail marketing, que é outro tipo de mídia que a gente vai para o programa também, a taxa de abertura dos e-mails, principalmente quando a gente deixa explícito no assunto que há um benefício para quem indica, a taxa é 3 vezes maior do que uma taxa de abertura de um e-mail tradicional, né? Um e-mail de venda que não fala de nenhum programa, que é bem bacana também. De maneira geral, a gente vê sempre maior engajamento nessas campanhas, então até uma visão mais qualitativa, então comentários nos posts quando a gente fala do programa, o funil de venda, ele tem taxas percentuais maiores que das campanhas tradicionais, então mesmo que ainda não seja um volume absoluto de vendas muito grande para Semparar, é sim um funil com indicadores, com KPIs mais legais. Karine? Oi. Só fazer um complemento aí, porque os assuntos, eles estão tendo muita convergência, o que a gente está falando todos os dias, né? Então, a Lívia, quando ela apresentou o case de resultados digitais, ela foi exatamente isso que você falou, que apesar que os números de indicações, eles não são, assim, algo que cause um grande impacto lá dentro do funil deles, mas a taxa de conversão, o custo de aquisição de clientes, proporciona um resultado desproporcional maior. Então, a relação ali é muito boa nesse sentido aí também, né? Exato. Com a mesma quantidade de investimento e esforço, ou até menos, às vezes a gente consegue números legais, assim, dá para ver que tem potencial, né? As pessoas se engajam, de fato, com o programa, com a recompensa, enfim. Legal. Pode passar, aí acho que já entra a parte do Gales. Estão conseguindo me ouvir bem? Tudo tranquilo? Beleza. Pouquinho a respeito do que eu sou responsável dentro do Sem Parar, tá? Nós se autodenominamos Pandas, que é o nome de uma ferramenta que a gente acaba fazendo muito uso dentro da estrutura, e as principais atribuições da equipe está focado em automatização de processos, então facilitar um pouco a vida para a Karine de como ela vai prospectar algum cliente, não só ela, mas como outros coordenadores também. É uma característica nossa também atuar na segmentação de clientes, então como o Leandro comentou, em determinados momentos, quando você vai fazer uma prospecção, uma oferta de alguma coisa, é legal que você tenha algo diferenciado para determinados públicos. Então, parte da minha equipe, a estratégia, a técnica de como que é melhor a gente separar o público A do público B. E engatinha também, tá? Ainda uma estrutura bem no início, a aplicação de inteligência artificial nessas segmentações. Então, isso traz a possibilidade da gente parar de, por exemplo, segmentar por gênero, renda, cidade, coisas que são palpáveis, você consegue facilmente identificar o que é essa segmentação, para algo um pouco mais complexo, usando conceitos de estatística para definir uma separação, tá? Então, essa é uma aplicação de inteligência artificial, que é uma das atribuições lá do time, tá? Eu estou com um problema para avançar o slide, ele está um tanto quanto lento. Tá. Falando de cases com a BuzzLead, eu trouxe para vocês dois projetos que nós tocamos lá, tá? Um primeiro relacionado à integração de canais, então, derivou a integração de canal, mas ele surgiu de um problema em que nós tínhamos indicações feitas pela web, que depois tinham como canal de entrada do cliente o televendas. E aí o código do embaixador, o código de quem fez a indicação, muitas vezes se perdia e a gente acabava não conseguindo conceder o benefício ao indicador. Então a gente falou, poxa, precisamos repensar isso. Estava difícil controlar. Oi? Estava difícil controlar isso aí. Não te ouvi de novo. Estava difícil controlar. Sim, estava. Não estava pelo fluxo de operação. A partir do momento que o cara saía de um canal da web, de uma indicação da web e caía para o televendas, eu não tinha uma comunicação entre essas estruturas, não tinha uma troca de informação, então eu não conseguia
ligar aquele pedido de compra àquela indicação para fazer o crédito. E uma outra ação que nós desenvolvemos dentro do Sem Parar é com relação à forma mais inteligente de prospectar um embaixador, tá? Então, eu vou avançando, que aí eu comento com vocês a respeito desses casos. Assim que o slide avançar. Hoje está o dia, né? Mas ele vai avançar aí. É que às vezes ele avança pelo Enter, às vezes ele avança pelo clique. Muitas vezes eu estou clicando e ele está mutando o meu microfone. Então, falando de integração de canais, no primeiro fluxo, onde eu tenho a garota, ela segue o que é o perfeito, vamos dizer assim. Ela recebe uma indicação, seja por e-mail, por WhatsApp, enfim, que tenha um determinado link de compra do produto, acessa o nosso e-commerce, converte esse pedido, e aí a nossa estrutura de e-commerce, que é a VTEX, mais os processos de identificação do UTM e também a BuzzLead, acabam por deixar tudo amarradinho. Então, eu sei que aquela indicação que veio de A, essa garota fez a compra pelo e-commerce e eu preciso conceder o benefício ao embaixador A. Então, dentro do Sem Parar, esse benefício é um crédito em fatura. Perfeito. Ele recebe valor por cada conversão, por cada cliente que ele traz para a base. Nesse primeiro fluxo, isso acontece limpo, lindo e maravilhoso. Eu tenho todas as identificações, tudo muito bem amarradinho e ele acaba fluindo perfeitamente. No segundo cenário, onde tem o senhor de bigode, é que eu começo a ter o problema. Imagina que ele recebeu por WhatsApp uma proposta de uma indicação de um amigo. Então, poxa, assine o Sem Parar, no cenário do Sem Parar, é legal colocar também que, além do embaixador ter os R$25 de crédito, o indicado também tem um benefício. Ele acaba recebendo, muitas vezes, uma mensalidade a mais. Então, se eu estou com uma campanha promocional de 2 mensalidades, por exemplo, quando é dentro do Member Get Member, o nome do nosso projeto, ele acaba, o indicado, tendo 3 mensalidades. Ele tem um benefício de uma mensalidade a mais. Então, a gente gera para os dois lados um certo ganho. Então, perfeito. Então, só reforçar essa parte aí, Rodrigo. Então, vocês oferecem uma recompensa para quem faz a indicação. Isso. E vocês oferecem um incentivo para quem foi indicado. Então, é o que eu falei. Exatamente. É o que eu falei aqui no Canvas. A recompensa eles estão oferecendo para quem faz a indicação. Qual é, Rodrigo? Para quem faz a indicação? Desculpa? A recompensa para quem faz a indicação? Um crédito na fatura. Um crédito na fatura. E quem foi indicado recebe uma mensalidade a mais do que a mensalidade que está corrente de promocional na época. Então, perfeito. Isso aí é uma recompensa para os dois lados. Sim. É uma forma de incentivar a prospecção do cliente e também incentivar que quem já é cliente faça essa indicação. Tá? Retomando ao fluxo com problema, então, nesse segundo cenário, eu tenho, por exemplo, uma mensagem que ele recebeu por WhatsApp, um link que ele compartilhou pelo Facebook. Eu vi que nos comentários alguém perguntou como eu faço a prospecção desses embaixadores. Dentro do Sem Parar existe essa opção, o cara entra, faz o cadastro dele como embaixador e ele pode compartilhar isso no Facebook, e aí tem o link que aí ele acaba clicando, se for via e-commerce, segue esse fluxo que tem ali em cima. Mas vamos imaginar que esse senhor resolveu, por algum motivo, um perfil dele, ele ligou no Televendas para fazer essa compra. Quando ele liga no Televendas, a atendente tem a opção, a forma de coletar esse código de embaixador. Só que aí entra um processo manual que pode vir a falhar. Então, nós chegamos a um determinado ponto de suspender as operações no Televendas devido a esse fluxo. Tamanho era o nível de ruído, erros e problemas que aconteciam ali. Então, muitas vezes eu perdia o lastro entre aquele pedido e entre a compra de quem era o embaixador e eu não conseguia conceder crédito. Consequência disso, vinha uma avalanche de reclamações dizendo que o embaixador fez uma indicação de um amigo, sabe que ele comprou e nós não realizamos o crédito para ele. Então, chegou um momento que eu falei, poxa, vamos manter só o web, que é um fluxo limpo e tal, ok, e Televendas vão parar, repensar em como que deve ser feito para trazer uma segurança em todo esse fluxo, tá? Perfeito. Rodrigo, só para fazer um parêntese para o pessoal entender aí a importância de você ter um bom controle do seu programa de indicação.
Porque, pessoal, nem que seja no Excel, mas você tem que ter um bom controle. Olha o que o Rodrigo falou, que as pessoas estavam sabendo que os amigos que ela tinha indicado tinham feito a compra, mas elas não tinham ganho a recompensa. Então, isso gera insatisfação, isso gera uma repercussão negativa. Dificilmente essa pessoa volta a indicar novamente, hein? E o pior, você acaba estragando todo o seu processo de indicação, né? Porque ele acaba sendo reverso. Você acaba, ao invés de incentivar de criar um carinho pela marca, você acaba expondo a sua marca e gerando um resultado negativo. Então, é legal, mesmo que no Excel, que exista esse controle. Nós operamos há 2 anos, a Karine também tem o mesmo tempo que eu de casa, quase. Então, esse projeto de Member, ele antecede tanto eu quanto a Karine, e no início, sim, ele tinha os controles dentro de Excel, não é um problema fazer isso, pensa no MVP, estou testando, isso está dando certo, depois a gente começa a evoluir e estrutura uma solução melhor para esses controles. Tá? Que é o caso dessa solução que nós aplicamos para compras via televendas. Então, no cenário, nesse fluxo, acho que as setas ficaram um pouco claras, não sei se vocês estão conseguindo acompanhar, mas eu tenho, por exemplo, a ligação, esse telefone representa o televendas, a URA em si, e essa URA recebe, o cara digita na hora que ele faz a ligação qual é o código de indicador que ele recebeu. Nesse caso, um código numérico, claro. Feito esse input, essa entrada desse código, o meu serviço de URA vai até a BuzzLead via uma aplicação que nós desenvolvemos em conjunto e verifica, esse código é válido? Poxa, é um código válido. Então, ele devolve para a minha estrutura de URA, o telefonezinho, e quando a ligação cai para o atendimento, cai para quem está procedendo com a venda, ele já sabe que aquela ligação é de alguém que recebeu uma indicação de serviços, tá? Então, ele procede com a venda naquele cenário de promoção que aquele cara tem direito e registra nesse computador esses três empilhadinhos cinza o pedido, tá? E quando acontece o pedido, eu preciso comunicar a BuzzLead também, porque ela tem um controle, tem um extrato de créditos que o embaixador pode consultar pela BuzzLead. Então, eu já alimento essa informação para a BuzzLead. Nesse momento de ligação telefônica, nesse momento da ligação telefônica, o consumidor tem a opção também, quem está fazendo a compra, de se tornar naquele momento já um indicador, um embaixador da marca. Se ele faz essa opção, então o atendente flaga, dizendo que ele quer se tornar um embaixador, e o sistema gera todos os cadastros da BuzzLead e faz o envio do SMS para aquele cliente, para que ele receba um novo código, que é o código dele de embaixador agora, que ele pode divulgar para os seus amigos. Nesse primeiro desenho, claro que a gente deve evoluir isso num determinado momento para usar uma operação via WhatsApp, algum outro canal, mas o envio ele acontece por um SMS. Tá? Bacana. Rodrigo. Esse cenário... Pode falar, Leandro. Olha que incrível, pessoal, olha que incrível o Rodrigo está mostrando para a gente aqui, né? Então, assim, a gente tem programas de indicação onde a pessoa clica no link, ela vai para uma página de um e-commerce e faz a compra, eles têm isso, e é um cenário totalmente controlado, né? Mais fácil de se controlar. Agora, eles têm também uma operação de televendas. E aí, como é que é a pessoa? A pessoa não tem jeito dela clicar no link e ligar e já passar quem foi o indicador e tudo mais, né? Então, o que eles fizeram? Colocaram uma automação dentro da URA, uma automação que eles integraram ao BuzzLead, que faz toda a gestão. Na hora que a pessoa que chegou por indicação, que ela está fazendo a compra dela, ali também você já dá a opção para ela se tornar um cliente indicador. Sim, mapeando momentos certos para pedir uma indicação. A pessoa está comprando, já é uma hora que você talvez converter ela em um potencial indicador. Muito bacana. Pessoal, aqui o Rodrigo está usando a expressão MGM. MGM significa Member Get Member, tá? Que é um membro, um usuário, ele obtém ou ele traz um outro usuário. Que é o nome que nós demos à nossa campanha de indicação dentro do Sem Parar, tá? Com todo esse fluxo, a gente conseguiu retomar a garantia de que quando eu tenho uma venda com origem de um indicador,
que eu consigo ter esse lastro bonitinho, então eu procedo com o crédito para o embaixador na fatura dele. O fluxo passou a ser mais seguro e a gente retomou essa operação dentro do canal do Televendas. Tá? Aí eu só destaquei ali como solução os pontos mais importantes. Então, todo o processo de identificação de quem era o embaixador está automatizado. O consumidor digita um número, a URA valida com a BuzzLead e não tem interferência nenhuma do atendente. Tá? Com isso, eu gero a confiabilidade. Cara, eu não tive uma interferência, de repente, eu não entendi, qual que é o código? 462, aí o cara 482, acabou, perdi todo o meu lastro. Então, eu passo a ter uma operação muito mais confiável, porque é o sistema que está validando isso. E um outro ponto legal é que essa indicação que o nosso amigo de bigode fez no Televendas gerou um código, foi lançado na BuzzLead e gerou um código. Se porventura um terceiro fizesse a compra por esse código pela web, estaria tranquilo, tudo funcionaria perfeitamente, porque a BuzzLead concentrou as informações dos indicadores, tanto da web quanto do Televendas. Tá? Aí, para um critério de análise, poxa, onde eu tenho maior concentração de clientes, vindo pela web ou vindo pelo Televendas, dentro da BuzzLead, nós temos campanhas separadas. Então, eu sei quais são as indicações que ocorreram pelo canal Televendas e quais ocorreram pelo canal web. Tá? Pro negócio, para a operação, não tem diferenciação nenhuma. É mais uma informação, é mais um dado importante para o Sem Parar, para alinhar qual é a estratégia que a gente vai focar, se é em A ou se é em B. Ok? Você saber também onde você prioriza, né? Exatamente. Isso aí está bem alinhado com o que eu falei com vocês aqui no Canvas e com aquele slide que eu mostrei para vocês, pessoal, da estratégia. Né? Então, isso aí que ele está falando, segmentação. A segmentação, falei para vocês, ela pode ou não derivar em mais de uma campanha de indicação. E era um propósito deles, eles tinham uma necessidade específica. Só queria também contextualizar um ponto aqui, que a gente está falando aqui de código, né? Poxa, Leandro, mas espera aí. Quando a pessoa vai fazer a indicação, ela não compartilha, não é um link? Sim, ela compartilha um link. Só que ela também tem um código. Tem. Quando essas duas situações, qual que é a finalidade dessas duas situações? A finalidade da situação do link a pessoa pode clicar no link, ir direto para uma página e fazer lá o que tem que fazer, seja comprar ou se cadastrar. Só que aquela empresa que tem um outro canal, como a Sem Parar tem, que não é por um link, não é totalmente digital. Aí esse código é extremamente útil. Ele foi lá e a pessoa digita o código no telefone, no teclado do telefone, e automaticamente está vinculado que aquela venda foi por indicação daquela outra pessoa. Isso. Deixa eu prosseguir. Tá. O segundo cenário, que é já indo para o outro case, era a questão de quem eu vou prospectar. No início do projeto, nós tínhamos ações de convidar para ser embaixadores toda a base ativa de cliente, praticamente. Tá? Então, qual que é o problema disso? Eu alcançava um público, a primeira figura de quem realmente queria indicar, estava feliz com o serviço. Eu esbarrava em pessoas que eram indiferentes, usavam o serviço, mas não tinham, assim, um amor, um relacionamento com a marca, a ponto de fazer uma indicação de um amigo. E acabava também por abordar pessoas que tinham algum tipo de conflito. De repente, teve uma experiência que não foi agradável, teve um problema com a fatura, enfim, alguma coisa que gerou um ruído, um certo problema com a marca. Então, no início, a gente disparava para todo mundo. O que isso acaba por resultar? Eu tenho um impacto no meu churn, então, a partir do momento em que eu bato em um cliente que já tem um ruído, ou que está indiferente, mas não pode estar ali um pouco descontente, pode gerar um cancelamento, e isso acaba prejudicando os indicadores de churn da empresa. E mesmo que a Karine comentou de que há uma taxa de abertura, cliques muito maior para a operação de e-mails que comunicam sobre campanhas de indicação, a questão de indiferença e cancelamentos pode também prejudicar esse KPI. Esse indicador, eu posso estar encaminhando uma enxurrada de e-mails e uma série deles as pessoas acabam não abrindo ou reportando spam, que acabam por prejudicar a comunicação que eu tenho com o meu consumidor. Então, dado todo esse problema, a gente começou a pensar, poxa, não é certo eu abordar para um cliente, um convite para se tornar embaixador, todo mundo. Eu preciso pensar em uma forma de segmentar isso, tá? Perfeito.
Desculpa, é que aqui tinha uma transição, acho que ele acabou não carregando. Então, o que nós pensamos inicialmente, que é a faixa do meio que está com destaque, que está em destaque? Poxa, eu vou usar as características de quem faz uso de pedágio, quem tem acesso ao nosso aplicativo, ligações na central de relacionamento do cliente, ou uso de MEC, algum outro tipo de serviço, para definir, poxa, esse perfil, pessoas com essas características, é que eu vou passar a encaminhar o convite para se tornar embaixador. Foi a nossa primeira estratégia, tá? É uma forma, melhorou um pouco o resultado, mas quando a gente começou a olhar a fundo, eu tinha tanto pessoas... eu tinha essas mesmas características nos mesmos grupos de pessoas. Quem estava infeliz também acabava por fazer uso desses serviços, acabava por ter um contato com a central de relacionamento do cliente. Quem era indiferente também tinha. Então, meio que foi uma proposta de separação que não gerou, de fato, uma separação de quem eu quero, quem eu devo mandar um convite para se tornar embaixador da marca, tá? Então, essa foi uma primeira tentativa, e aí, como a gente acabou por classificar alguns segmentos, algumas características, falou, poxa, vamos dar um passo a mais, vamos evoluir para uma estrutura de inteligência. Então, além dessas variáveis, dessas informações de o quanto o cara usava o pedágio, quanto ele ligou se ele ligou ou não na central de relacionamento de cliente, por exemplo, nós colocamos outras 18 variáveis nessa brincadeira. Então, eu tinha questões do qual era o gênero, qual era a idade, qual era a faixa de renda daquele cliente, qual era a frequência que ele usava um pedágio, se era mais de semana ou mais de fim de semana, enfim. A gente começou a apurar todas as informações que eu tinha a respeito daquele consumidor, junto com uma base de quem tinha feito indicação e quem não tinha, e aplicamos aí alguns conceitos de inteligência para chegar a uma solução. Então, nós evoluímos de uma operação de segmentação por... Imagina uma pizza para algo muito mais complexo, em que um algoritmo, em que a máquina, o computador, acabou por desenhar uma linha de separação entre o cliente A e o cliente B, tá? Esse aqui já é um pouco mais avançado na questão de segmentação, mas trouxe um resultado muito legal, tá? Legal. Esse resultado ainda é uma perspectiva, tá? Eu comentar que esse aqui é um pré-case, porque todos esses números de 30%, 70% são simulações frente a um ambiente que a gente já conhecia. Então, pensa que eu tenho um histórico de 2 anos de quem faz indicação, como foi a minha comunicação, como foram os meus convites para esses caras se tornarem embaixadores. Então, o que a gente fez? Poxa, se eu tivesse aplicado a essa base no mês, por exemplo, de novembro, toda essa técnica que nós desenvolvemos, qual seria o meu resultado? É isso que nós temos aqui na operação de soluções, tá? Então, qual foi o cenário que a gente encontrou com essa nova técnica de separar o cliente? Eu conseguia alcançar os mesmos índices de indicação enviando 30% dos e-mails, tá? Esse foi um cenário. Ou o outro, que eu conseguia uma assertividade de mandar, por exemplo, 10 e-mails e 7 desses caras se tornarem embaixadores, tá? A diferença entre um e outro é a questão do risco que eu queria correr. No primeiro cenário, eu faço um envio maior de e-mails e acabo trazendo um volume maior de embaixadores, claro, tá? Mas seguindo essa proporção, 30% do que eu enviei só é que se tornaria embaixador. No segundo, eu tenho um número bem restrito de envio, porque digamos que eu vou buscar quem tem realmente a propensão, quem tem a possibilidade de se tornar um embaixador. Então, eu acabo como se eu apertasse um parafuso para sair menos e-mails daquela brincadeira. E aí eu faço um envio pequeno, mas muito mais assertivo. Tá? Por que a gente optou por esse tipo de cenário? Esse gráfico eu tenho 2 eixos. Tá? Na base, na parte de baixo, eu tenho o meu índice de churn que eu tenho dentro de um determinado período, que pode ser baixo ou alto, aí, bem simplista essa operação. E do outro lado, eu tenho as novas razões de usos, que é, por exemplo, o quanto cresce a base de novos serviços ofertados pelo Sem Parar. Então, por exemplo, recentemente, tem as operações para Lava Rápido, São Paulo e Rio de Janeiro cresce a base de postos de gasolina que aceitam Sem Parar, tem MEC, Habib's já tem cá? Ainda não, tá no forno, Habib's.
Mas foi é um bom spoiler, spoiler. apaga essa parte. Então, isso acaba, são razões de uso. Então, conforme eu tenho um aumento desse razão de uso, a gente, frente ao churn, a gente acaba calibrando. Momentos em que eu tenho baixo churn, eu acabo usando o meu processo de segmentação, que prioriza o número de envios, mas que tem um risco maior de eu, de repente, abordar um cara que não quer ser indicador. E em momentos em que eu tenho um churn muito elevado, nós usamos o segundo cenário, que é acabo penalizando o envio, faço menos envios de convite para que eu tenha embaixadores, mas, consequentemente, eu tenho uma precisão, eu tenho um índice de acerto muito maior naquele cara vir a se tornar um embaixador. Então, acho que esses foram os dois grandes cases que a gente desenvolveu com a BuzzLead, um operando já há um certo tempo, que é a do televendas, e esse especificamente de segmentação está no forno, assim como o spoiler. Show de bola. Da Show de bola. de uso, tá? Agora os números são simulações frente a um ambiente que a gente já conhecia. Tá legal. Só fazer uma pergunta, não sei quem poderia falar, se você ou a Karine, quantos usuários a Sem Parar tem? A gente tem placas ativas, vou falar um número geral para não abrir ele na vírgula, mas a gente tem mais ou menos 4 milhões de placas ativas hoje. Perfeito. Olha o tamanho, o porte da empresa. Sim. E entende que um programa de indicação é importante, né? Um canal de vendas importante. O Rodrigo, ele deixou isso aí, né? Um canal de vendas. É um canal de vendas. Exato. Perfeito. E o trabalho que vocês estão fazendo aí, ele está também, mais uma vez, muito alinhado com a nossa metodologia aqui, principalmente nesse slide aí, que é pensando na forma certa de pedir uma indicação. Uhum. Pode falar, Rodrigo. E o momento certo também, né, Leandro? Acho que você frisou isso na sua apresentação. Eu tenho que planejar isso muito bem, eu tenho que entender que há momentos em que minha marca está mais fragilizada e talvez seja o momento de eu tirar o pé e não ir prospectar não ir prospectar por um canal de indicação. Né? Acho que é bem... Show de bola. É isso, eu preciso saber quando e como pedir a indicação. E vocês estão fazendo isso aí com maestria. Eu particularmente... Desculpa, Leandro. Pode falar. Passos, só para fechar a explicação do Gales aqui, que ele arrasou, estão bem em linha com o que ele falou. Então, a gente vai cada vez fazer campanhas mais segmentadas e mais assertivas, tanto em questão de público, quanto pensando no timing que aquele cliente tem que receber. E a gente está indo numa linha bem importante que o Gales falou de automação. Então, como que eu automatizo essas minhas réguas, né? Seja um impacto de SMS, um impacto de e-mail, como que ele vem no momento certo? Então, a gente fala, putz, o cliente acabou de entrar na base, é meio que um lead quente, né? Como que eu já ofereço para ele um programa tão bacana para ele ficar feliz que ele entrou na base e já ganhar um benefício? Então, acho que tudo que a gente tem de próximos passos, assim, nesse projeto vai nessa linha. Perfeito. Aí, agora, eu vou voltar lá no meu slide que eu tinha falado com vocês, né, onde eu mostrei a minha metodologia lá para vocês. Deixa eu só colocar ele aqui. Ele está aí na tela. Coloca para mim, por favor. Eu preciso interromper o meu aqui, acho, né? Deixa eu interromper o meu compartilhamento. Deixa eu verificar. O meu está aí compartilhado. Só um minuto. Vou parar meu compartilhamento aqui. Vou fazer de novo. Foi. Só um minuto, pessoal. Vocês vão ver como faz total sentido o que o Gales falou aí. Pronto. Olha só, pessoal, como faz total sentido, né? Criou-se o programa de indicação, a estratégia do programa de indicação. Eles estão trabalhando segmentações ali o tempo todo, tentando encontrar um público ideal para trazer para dentro do programa de indicação. Eles já mexeram nas recompensas e nos incentivos, eles trabalharam formatos aí diferentes, então, eles têm canais diferentes, eles definem os momentos certos, eles estão trabalhando aí agora, a definição do momento certo, a forma certa, como pedir uma indicação. Ou seja, tudo isso aí, eles lançaram, eles aprenderam, geraram resultados, aí eles melhoraram, desenharam melhoria, lançaram de novo, aprenderam. E aí, o Gales, nesses 2 anos, vocês já rodaram isso aí algumas vezes, né? Já. Acaba mudando, né?
na questão de segmentação, você tem mudança de comportamento do próprio cliente. Perfeito. Recompensas, eu acho que a gente não chegou a revisar, tá? Ainda seguindo o mesmo fluxo, mas tem planos de... Cogitamos novas formas de recompensa, mas não avançamos. Show de bola. É que Pessoal, o corona e o Covid acabou mudando um pouco os focos de como eu comunico com o cliente ativo, né? Legal, Total. legal. Pessoal, Karine, Rodrigo, Gales, né? Pode ser? Ele prefere. O Rodrigo é Rodrigo Guimarães. Eu tentei entender aqui o que seria o Gales, mas deixa para lá. Deixa para uma outra live. É um apelido que me acompanha desde a 5ª série, então... Tá legal. Tinha tantos Rodrigo no Sem Parar que aí optou por Gales. Pessoal, beleza. Pessoal, eu quero agradecer, tá, o Gales e Karina, eu acho que foi assim, incrível a participação de vocês agregaram muito, vocês trouxeram aqui um programa de indicações de altíssimo nível, tá? Pessoal, é uma empresa grande, por isso que eu perguntei quantos usuários tem, né? A Karine falou em 4 milhões de placas habilitadas ali dentro, então é uma base muito grande, uma empresa de um porte respeitável, tá? Então, um programa de indicação, ele serve para um profissional liberal e ele serve para uma grande empresa como a Sem Parar e como outras empresas que estão fazendo uso dessa técnica agora, estão começando a se atentar para isso. Básico, o seu cliente ele é o seu melhor vendedor, ninguém vende melhor do que o seu cliente. Beleza? Pessoal, quem não compartilhou, quem não fez o print aí e marcou a BuzzLead, faz para a gente poder compartilhar com vocês o e-book sobre as boas práticas para definir a recompensa e sobre os melhores formatos, tá? Karine, Gales, obrigado mais uma vez. Show de bola. Leandro, obrigada. Eu queria, por fim, agradecer só a Paula, que ela está aqui, que eu vi que ela já comentou, que foi o programa aqui para o Sem Parar. A Paula. Obrigada, Paulinha. Legal. Paulinha fala muito com vocês aí na BuzzLead. Falava, né? Sim. Que ela estava à frente da operação no início, né? Paula, isso aí, arrasou. Arrasou, literalmente. Obrigado, Paula, pela contribuição, pela parceria. Você sabe que a gente está aqui também para atender vocês, tá bom? Pessoal, valeu. A live vai ficar gravada, nós vamos mandar o link para todo mundo, porque infelizmente teve essa intercorrência no início, mas nós vamos mandar o link para todo mundo poder assistir, tá bom? Ok. Obrigado, pessoal. Valeu, gente. E amanhã, hoje tem um case que nós vamos apresentar às 17 horas, é um case de programas de indicação em uma instituição de ensino, tá? Então, se você trabalha com instituição de ensino, ou se você quer aprender uma forma diferente um pouco dessa da Sem Parar, para que você possa ir ampliando o seu conhecimento, ou se você conhece alguém que trabalha numa instituição de ensino, indique essa live para ele hoje, porque é imperdível, é um case de sucesso, literalmente de sucesso, tá bom? Obrigado, pessoal, a gente se encontra hoje. Obrigada. Obrigado, tchau, pessoal. Tchau, Gales. Um abraço. Até mais, tchau. Um abraço.